quase que eu esqueço. Então, as pessoas que vão falar aqui com vocês hoje são pessoas que já empreendem em outras áreas, que construíram um resultado muito significativo, né? Um ambiente ali de vendas, marketing e desenvolvendo pessoas. Ambas já tiveram aí uma rede de negócios que faturou mais de 10 milhões. Então, realmente são pessoas que vão trazer muito conteúdo aqui para todos nós, tá? E para que todo mundo possa aproveitar esse conteúdo, até quem está vendo gravado, a minha sugestão é, você está em um treinamento, então esteja em postura de treinamento, se de preferência você puder estar sentado, tá com papel e caneta na mão para anotar, né? Porque no fim das contas a intenção é poder agregar para a vida de cada um de nós, e assim, pessoal, para quem estiver aqui como convidado, tá? Saiba que esse treinamento é para um grupo de pessoas que trabalham juntos, que desenvolvem um projeto juntos. Então, se você está aqui como convidado, você recebeu um presente, você foi privilegiado de ter a oportunidade de estar aqui, né? Agradeça quem te convidou, que eu tenho certeza que o conteúdo de hoje vai ser muito relevante, principalmente porque uma coisa que eu pude aprender na minha vida, pessoal, é que todo mundo tem os seus desafios, né? Existem pessoas que vieram de um cenário muito mais desafiador do que o que eu vim, por exemplo, que passaram muito mais desafios, que tiveram muito menos estrutura e que hoje têm muito mais resultado do que eu. Assim como tem pessoas que vieram de um cenário muito mais propício e que hoje têm menos resultado. O ponto-chave é a gente entender que o que nos levará a um próximo patamar não são as nossas condições, são as nossas decisões, porque muito mais importante do que o que acontece com você, do que acontece no seu dia a dia, no seu negócio, na sua área profissional, na sua família, é o que você faz a respeito do que acontece. E o treinamento de hoje vai ser muito sobre isso, sobre o como você desenvolver uma mentalidade empreendedora. E é muito importante que todo mundo saiba que isso é uma habilidade, é um processo que qualquer pessoa pode desenvolver, não é um dom, né? Independente dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos, eu quero que você entenda que você pode chegar ao objetivo que você tem. Basta que você esteja disposto a desenvolver as habilidades necessárias, a desenvolver a mentalidade necessária. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Serão duas partes. Como eu falei para vocês, as duas pessoas que vão falar aqui já têm muito resultado, vivem aquilo que vão trazer para vocês, e a primeira pessoa, né, que vai trazer um pouco de visão, uma pessoa que inspira pessoas ao redor do Brasil inteiro, uma pessoa que já pode ser reconhecida aí de frente para mais de 5 mil pessoas, né, dentro do que ela faz, que empreende no tradicional, né, com uma agência de eventos, assim como tem outros negócios também. Então, eu gostaria que vocês me ajudassem a receber nossa querida Larissa Lima. Seja bem-vinda, Lari. Obrigada, Léo. Boa noite para todo mundo. Todo mundo está conseguindo me ouvir bem? Show? Bom, gente, eu estou muito feliz, muito empolgada, entusiasmada com essa oportunidade de poder agregar conhecimento para vocês. Quando alguém nos convida para estar no palco, significa que a pessoa que está aqui exatamente onde eu estou consegue agregar de uma forma extremamente positiva na vida de muitas pessoas que já passaram, né, ou por aqui ou por alguns lugares que estiveram junto comigo. Então, para todo mundo me conhecer, tá? E todo mundo entender um pouquinho por que a Larissa Lima está aqui, uma menina de 32 anos de idade, né? Super batalhadora, guerreira e empreendedora, eu vou compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Bom, eu sou de Pirassununga, né? Pirassununga é interior de São Paulo. Com 17 anos, eu tive a oportunidade de começar a correr atrás da minha liberdade. Tive a oportunidade de poder trabalhar com eventos. Eu sempre fui muito apaixonada por essa profissão. Eu trabalho como modelo há 13 anos. E o porquê que eu decidi fazer isso? Primeiro, porque eu vi uma oportunidade financeira. Eu vi que eu poderia ganhar muito dinheiro, né? E eu vi que seria um trabalho que eu poderia me identificar. Mas o que me fez, né, sair de casa e ter essa atitude empreendedora, de querer trabalhar para os outros e não querer depender sempre da minha família? Foi quando eu era muito nova, quando eu tinha uma média de 13, 14, 15 anos no máximo. Eu queria comprar uma bolsa que eu gostei numa loja. E eu sempre pedia para minha mãe, sempre. E ela, tudo o que ela podia, ela me dava. Só que esse dia ela me disse um não. E eu falei, não é possível que eu não vou ter a minha bolsa. O que eu posso fazer para reverter isso? E aí eu fui lá no meu cofrinho, tenho certeza que todo mundo que está aqui também já teve um cofrinho como esse, e juntei as minhas moedas e consegui exatamente o valor que eu precisava para poder comprar
aquela bolsa. Minha bicicleta, na época eu não tinha carro, claro, peguei a minha bicicleta, fui lá na loja daquela pessoa e comprei aquela bolsa. Gente, aquela atitude me trouxe um sentimento tão bom de eu posso, né? Eu sou merecedora disso. Quer dizer, então, que se eu quiser construir ou conquistar alguma coisa, eu tenho que ter dinheiro para isso. Ok, como é que eu vou ter dinheiro? Trabalhando. E foi aí que eu tive a oportunidade de vir morar em Campinas para trabalhar e estudar, mas a minha faculdade não deu certo, porque minha mãe teve um problema financeiro, não pôde pagar a faculdade, eu tive que escolher ou trabalhar ou estudar. Desde então, eu comecei a trabalhar em Campinas, morar sozinha, né? E a vida foi muito difícil para mim no sentido de que eu perdi uma pessoa muito importante na minha vida. Eu perdi uma pessoa que sempre esteve do meu lado e que estava me ajudando e me dando forças para poder ser uma empreendedora de sucesso, que foi a minha mãe. Assim que minha mãe adoeceu, eu percebi que eu não tinha tudo e que eu poderia perder tudo que eu tinha a qualquer momento. E que se eu pudesse ser uma pessoa melhor, eu tenho que ser essa pessoa para as pessoas que eu amo de verdade. E o que aconteceu na minha vida no meio dessa trajetória? Quando eu trabalhava com eventos, eu tive a oportunidade de ser empreendedora. Por quê? Gente, é impressionante, mas se você vê, tudo são sinais. Eu trabalhava como recepcionista numa feira ou num evento, as pessoas vinham até mim perguntar: Larissa, você conhece alguém que trabalha tão bem quanto você? E aí aquilo foi ficando na minha cabeça, eu comecei a indicar as pessoas sem ganhar nada por isso. E, gente, qualquer tipo de indicação, ela gera uma responsabilidade. E a hora que eu comecei a indicar as pessoas e comecei a ter respostas positivas e negativas, eu pensei, por que não ganhar dinheiro com isso? Por que não ser profissional? Por que não abrir uma empresa na mesma área? Foi aí que eu tive a ideia de abrir uma agência de eventos, né? Graças a Deus, eu sempre tive muitos clientes, a minha competência também, a minha inovação, a minha vontade, a minha garra, e nunca me faltou clientes, eu sempre fiz trabalho dobrado, eu trabalhava com eventos e eu contratava as meninas. Em algum momento, eu fui contratada para trabalhar no Brás. O Brás é um lugar onde as pessoas vão comprar roupa. E, gente, é impressionante, as pessoas investem muito para poder ir até o Brás e poder começar a vender as suas roupas. Vocês vão ter aqui uma empreendedora nessa área para comentar um pouco sobre isso. E quando aconteceu isso, eu vi a oportunidade de começar a também vender roupas. E eu falei, por que não fazer isso? E eu pegava no meu horário de descanso, de almoço, eu tirava foto das peças e vendia roupa para as minhas amigas. Ou seja, o meu salário, o valor que eu ganhava diariamente ou semanalmente, dobrava, porque eu conseguia fazer mais dinheiro naquele momento que eu estava ali, aproveitando as oportunidades. E aí, né, uma amiga minha, conhecendo toda a minha história, sabendo como eu tenho vontade, garra de querer crescer, vencer, para justamente dar uma vida maravilhosa para minha sobrinha, o que ela fez? Ela me convidou para conhecer um outro negócio. E graças a Deus eu dei sim para essa oportunidade e hoje posso estar aqui agregando muito conhecimento para vocês. Mas não é sobre isso que eu vim falar. Eu vim falar sobre como né, o que você precisa saber para ter ou ser um empreendedor, ter uma atitude empreendedora. Então eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? O meu slide. E a primeira coisa que eu acho que é importante falar para vocês é: anotem tudo que vocês puderem. Peguem papel e caneta mesmo, porque vai ser um conteúdo muito importante para qualquer área que você esteja trabalhando hoje, tá? Deixa eu colocar aqui. Bom, atitude empreendedora, né? O que é ser um empreendedor de atitude? Primeiro é importante entender o que é ser um empreendedor. Significa ser um realizador, ou seja, a pessoa que é capaz de produzir novas ideias com a sua criatividade. Justamente aquele que inicia o novo, que enxerga o que ninguém vê, antecipa decisões, transforma os sonhos, desejos ou necessidades em ações. Então, você precisa ser uma pessoa de atitude. O que significa ter um espírito empreendedor? É essa capacidade de inovar e buscar soluções para os problemas. É aquela velha frase: não seja o problema, seja a solução. Pense e haja dessa forma, desse jeito você vai ter o caminho para o sucesso, tá? E, né, ser uma pessoa de iniciativa. Quais são as características de um empreendedor com atitude? Gente, a primeira coisa é ter iniciativa. Perder o medo de empreender e sair da sua zona de conforto é uma das principais empreendedores. Então, se hoje você está no negócio e você só vai aquela coisa, eu vou aonde o vento me levar, vai ser muito difícil você querer, de fato, ser um empreendedor, porque você sempre vai estar aceitando o que as pessoas colocam na mesa. E você que tem que ser a pessoa criativa, a pessoa que tem essa iniciativa.
Só a intenção não vale de nada, você tem que ter ação. Persistência, você tem que ser uma pessoa persistente. Não desista depois de um fracasso. Todo mundo sabe, as pessoas que mais ganham são as que um dia erraram. Se você quer acertar em algum momento na vida, se você quer ter sucesso, se você realmente quer ser uma pessoa financeiramente, né, vamos dizer assim, tendo a sua liberdade financeira, você precisa ser persistente. Não é na primeira tentativa que tudo vai dar certo, mas pode ter certeza que se você não desistir, você vai chegar no pleno sucesso. E as dificuldades, elas são as experiências de uma jornada de aprendizado, adquirindo muitas lições para você realizar os próximos planos e também as suas próximas metas. Tenha um planejamento. Esteja atento para poder analisar e monitorar os seus resultados. Você precisa se planejar. Não adianta você sair fazendo. Organiza como você acredita que você quer que seja aquele modelo de negócio ou a sua vida financeira e se planeje para isso. Gente, autoconfiança é muito importante. Da mesma forma que é preciso coragem para você começar, também é necessário confiança para você continuar. O empreendedor, ele precisa passar credibilidade para os seus clientes e fornecedores. Se você não acreditar no que você fala, no que você vende, você vai ser uma pessoa sem credibilidade. E autoridade e autoconfiança caminham juntas, né? A melhor forma para você ser autoconfiante é você ter conhecimento do que você está falando, para que você consiga demonstrar que sabe o que você está fazendo diante de algum tipo de desafio, ou então, né, algum risco, ou então alguma decisão estratégica. Liderança. Em algum momento da sua jornada, você vai ter que ter uma equipe de trabalho para gerar um time, para gerir realmente, né? Autoconfiança, informação. Você precisa ser um bom líder para poder passar informações de valor para o seu time. E o líder, ele tem um papel chave no desenvolvimento de uma empresa ou um projeto. Para desenvolver a liderança, primeiro é importante você saber que você precisa se colocar no lugar das pessoas. Se colocar no lugar do outro é leve. Isso faz com que você motive as pessoas e elas confiem no seu trabalho e também no trabalho daquela equipe que você está formando. Busque informação. Você precisa fazer pesquisas, você precisa entender a parte burocrática de um negócio, não é sair abrindo, né? Justamente porque você precisa encontrar também um público-alvo, você precisa criar, a gente fala muito nos negócios, do seu avatar, né? Para poder entender, identificar qual é o seu diferencial, por que as pessoas comprariam o seu negócio, a sua ideia, o seu produto que você está trazendo de diferente para o mercado, como você vai agregar, e entre tantas outras oportunidades. Então, você não pode ser preguiçoso. Pessoas que são preguiçosas não têm sucesso. Sétima, visão. Você precisa ter uma visão empreendedora, você precisa enxergar além. O objetivo é transformar uma ideia num negócio. Não existe o melhor produto, porém existe o planejamento mais adequado. A visão é você vender a fé, o que você acredita que vai acontecer. E a capacitação. A capacitação, de fato, ela vai ajudar no conhecimento, né? No direcionamento do seu negócio, para você ter as ferramentas para acompanhar as tendências, as mudanças, ou então na escolha dos profissionais adequados para trabalhar com você. Você precisa ter pessoas capacitadas. Agora, como que você vai desenvolver, né, essas atividades empreendedoras na prática? Primeiro, você precisa ser uma pessoa dedicada. Você precisa querer, sim, estudar, entender sobre o mercado. Isso exige dedicação. Ninguém fica famoso, ninguém tem sucesso do nada. É uma junção de informações, de trabalho, de paciência, de treino. Você precisa ser paciente. Gente, a paciência é a alma do negócio. Não adianta você querer atropelar tudo. E, claro, treinar muito. Sabe? Quando você estiver cansado, você vai lá e treina mais um pouquinho, porque é naquele um pouquinho você vai ter aquele aprendizado que você não conseguiu absorver no começo, porque toda vez que você for aprimorando, treinando, você vai melhorando. E essa frase é de nosso grande parceiro de negócios, nosso Thiago Canina, né? Ele fala muito sobre play, do, review. Nada mais é do que planejar, executar, e após você planejar e executar, você revisar. Você olhar o que eu fiz, deu certo? Não deu certo, eu preciso mudar isso. E você vai lá e executa diferente. E agora, deu certo? Não deu certo, eu preciso mudar isso. Gente, é muito importante que você planeje, execute e revise qualquer negócio, não importa qual é a sua área. E o que é importante, né, para ter uma carreira de sucesso?
O que é importante para você ser uma pessoa de sucesso? O sonho é o principal elemento. E ter uma atitude é o motor desse sonho, para a gente poder, né, encontrar o nosso País das Maravilhas. E por que eu estou falando sobre isso? Todo mundo conhece o livro da Alice no País das Maravilhas e o filme. Ele conta a história de uma garotinha que queria mudar o mundo, queria um mundo melhor, só que ela tinha atitude, ela era curiosa, ela era ousada, ela era persistente, e ela foi atrás do seu próprio País das Maravilhas. E é isso que vocês estão aqui, é isso que vocês têm que fazer, correr atrás dos seus sonhos. E agora, né, eu vou comparar um pouquinho a nossa atitude empreendedora com a história da Alice. A Alice, ela é a protagonista da sua própria história. Ela enfrenta os seus desafios e ela que resolve os seus problemas. E lá no filme, a gente tem um coelho branco. Ele é o primeiro personagem que aparece para Alice. E ele aparece sempre correndo. Por quê? Eu relaciono isso com a atitude de você aproveitar as oportunidades que aparecem correndo para você. Você, de fato, fazer algo novo. O Chapeleiro Maluco, que aparece para Alice, ele representa a criatividade, a loucura, né? Como é possível você usar a sua intuição, fazer exatamente como você acredita para você ver as coisas de uma forma diferente. A Lagarta Azul, ela está sempre perguntando para Alice, quem é você? E essa pergunta, ela leva ao autoconhecimento. Você tem que entender que é importante entender quais são os seus limites, os seus medos, as suas características pessoais, para você poder crescer e se desenvolver atingindo os seus sonhos. E o Gato Risonho, ele é o lado racional da Alice. Aonde você quer chegar? Essa é a pergunta que ele sempre faz para ela. Porque você precisa definir as suas metas, monitorar o seu caminho é fundamental para você ter uma carreira de sucesso. Gente, eu espero que eu tenha agregado para vocês de alguma forma, tá bom? Esse conteúdo é um conteúdo geral que vai ajudar você, independente do seu negócio hoje. E para a gente dar continuidade, né, nesse curso maravilhoso sobre empreendedorismo, sobre como você pode ter uma atitude empreendedora, eu vou convidar a Mayara, essa mãe linda, maravilhosa, empoderada, que está aqui para dizer um pouquinho para vocês sobre como foi a jornada dela e o que ela fez dentre todos esses anos aí trabalhando com vários negócios. Ela teve loja de roupa, tem a loja de roupa agora de novo. Então, assim, é uma oportunidade de vocês conhecerem uma história de sucesso e se inspirarem e começarem a fazer o mesmo, começarem a ter essa atitude empreendedora. Então, com vocês, nossa maravilhosa Mayara Castro. É com você, Mar. Muito bom, sempre muito bom ouvir a Lari falar, gente. Ela é demais, né? Eu fico olhando, gente, que furacão que é essa menina. Tá todo mundo me ouvindo bem? Bom, gente, primeiramente, gostaria de agradecer, né, a presença de vocês. Estamos aqui em mais de 130 pessoas conectadas e eu valorizo muito o tempo de vocês. Não sei quantos de vocês me viram aqui na câmera, eu estava com a minha filha de um lado, pendurada do outro, e enfim, eu tive que mudar de sala porque ela não estava deixando eu falar do lado de lá. E aí eu vim aqui para o computador do Léo, eu fui abrir meu slide, o e-mail dele não abre, tá um caos aqui, mas empreender é isso, né? Então eu dei um jeito aqui para conseguir passar, né, os meus slides para vocês e espero de fato conseguir agregar um pouquinho que seja na vida de cada um de vocês. Estou muito feliz, né, por essa oportunidade, por poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história. Vou começar agora a compartilhar a tela com vocês. De novo, não vai estar nada muito profissional, porque eu estou pelo computador do Léo. E eu estou tentando me achar aqui nessa bagunça, mas vai dar certo. Vocês estão conseguindo ver aqui, né? Aqui eu coloquei um slidezinho, né? Quem que é a Mayara? Muito prazer, sou empresária, comecei a empreender com 18 anos de idade, atualmente sou mamãe da Isis, esposa do Léo, encontrei, né, o meu marido trabalhando, acreditem se quiser, sou profissional, né, de marketing de rede, empreendo, né, no marketing de rede desde o finalzinho de 2017 e adoro viajar, adoro conhecer pessoas, adoro me conectar. E é muito importante, né, eu passar um pouquinho da minha visão, porque não tem como eu falar sobre empreendedorismo sem contar a minha história. Eu comecei a empreender muito nova, né, desde os meus 18 anos de idade, no meu primeiro ano de faculdade, fiz faculdade de administração de empresas, eu entrei na faculdade, fui para o barzinho, no barzinho encontrei a minha sócia, eu falei, nossa, o sonho da minha vida é montar uma loja. Ela fazia faculdade de moda e eu de administração. O que aconteceu? A gente casou ali na hora. E quando, né, aconteceu esse casamento, eu estava trabalhando numa empresa muito boa, eu tinha plano de carreira dentro da empresa, eu era uma das estagiárias mais bem pagas dentro da empresa, e o primeiro desafio que eu tive foi chegar em casa e contar, né? Falei, pai, mãe,
eu pedi as contas porque eu decidi montar a minha loja. Eles olharam para minha cara e falaram, você está ficando louca. Eu falei, não. E aí, eu já trago para vocês, né? Gente, empreender é você decidir ser protagonista da sua própria história. E aí, o que eu entendi nesse momento? Eu falei, não, eu quero, né, começar a empreender, eu quero ser dona de mim mesma. E comecei, né? Decidi vender o meu carro, que eu tinha ganhado um carro, que na época era um valor super baixo o carro, mas vendi ele, consegui levantar um pouco de capital com um pouco do meu acerto e montei a loja. Sem saber nada, sem conhecer nada sobre roupa, sem conhecer nada sobre mercado, não fiz pesquisa de bairro, não fiz nada. Peguei e montei a minha primeira loja, que é essa primeira aqui na pontinha. Eu não tinha dinheiro para fazer decoração, todo o dinheiro que eu tinha da loja, eu investi em mercadoria, e eu comprei mercadoria antes de abrir a loja. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a vender antes de abrir. Só que, gente, eu tinha 18 anos. Imagina como que era a minha clientela. Todo mundo da faculdade, todo mundo sem grana, todo mundo da balada. Todas as minhas clientes que compraram 100% das minhas roupas, elas me pagaram assim, ó, daqui 30 dias eu te pago. Você faz 30, 60, 90? Faço. Fui fazendo para todo mundo. Não recebi R$1 de ninguém. No dia da inauguração da minha loja, adivinha o que aconteceu? Eu não tinha mercadoria. E aí, sabe o que eu fiz? Peguei, fui no shopping de atacado da cidade, onde eu não conhecia ninguém, onde eu bati, fui com a cara e com a coragem, de loja em loja, pedir mercadoria consignada. E aí eu consegui, né, com uma marca muito legal, basicamente, ela montou a minha loja inteira, consegui abrir a loja. Com 1 ano de loja, eu já tinha o meu próprio carro, né? Eu tinha vendido aquele para comprar a loja, eu já tinha comprado o meu próprio carro, eu já pagava todas as minhas contas sem depender dos meus pais, e eu já tinha montado 3 lojas. Eu tinha 2 lojas em São José do Rio Preto e uma em Palmeira do Oeste. E assim começou a minha jornada empreendedora. O primeiro ano foi tudo bem, né? E aí eu achava que ia ser assim para sempre. O que eu comecei a fazer? Torrar dinheiro. Então, eu falei, não, agora eu tô rica. Comecei a ganhar dinheiro e gastar dinheiro, ganhar dinheiro e gastar dinheiro. Não sabia, né? Não fazia pesquisa de preço, pesquisa de mercado. Então, eu ia para São Paulo, comprava roupa numa esquina, atravessava a rua, tinha lá a mesma roupa pela metade do preço. Eu falava, gente, não é possível que isso está acontecendo. Então, eu ralei muito com a loja, fui assaltada, passei por vários desafios na loja e em 2018, né, no finalzinho de 2017 para o começo de 2018, eu já estava naquele cenário que eu estava trabalhando para pagar contas quando as contas fechavam. E aí, para ajudar, né, comecei a vender mercadoria consignada para sacoleiras, fiz parceria com uma fábrica, e aí eu levei um calote de quase R$40 mil. Foi a primeira vez que eu me vi totalmente sem saber o que fazer, né? Então, eu estava nesse cenário. E aí, eu decidi que eu precisava estudar. Eu decidi, né, que a faculdade não era o suficiente. Comecei a estudar muito sobre educação financeira, eu lia muito. Eu acredito muito, muito em energia, eu sempre falo sobre isso nos meus treinamentos, e eu pedia muito para Deus, porque eu nunca tive preguiça de trabalhar, só que eu não encontrava a ferramenta certa, eu não encontrava as pessoas certas. E aí, o que eu entendi? Que a loja, por mais que ela estava ali pagando as minhas contas, ela dependia única e exclusivamente de mim. E era muito difícil de eu conseguir escalar a minha loja, era muito difícil de eu conseguir transformar ela numa franquia, por exemplo. E quanto mais eu abria lojas, porque eu já estava com 3 lojas abertas, mais dinheiro eu colocava. Chegou num momento que eu não tinha mais capital para colocar mercadoria dentro da minha loja. E aí eu dividia as mercadorias. A P era numa loja, a M era na outra e a G era na outra. Aí chegava uma pessoa para comprar roupa G, eu tinha que ligar na outra loja para mandar chegar e perdia cliente. Então, eu entendi que quanto mais eu quisesse que a minha loja crescesse, mais o meu custo ia crescer. Caramba, foi a hora que eu comecei a pensar. Falei, gente, não dá para eu continuar dessa maneira. E era todo começo de mês uma dor de cabeça gigante. Por quê? Porque sempre estava faltando dinheiro. Eu trabalhava, eu tinha que pagar funcionário, eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que pagar a luz, eu tinha que pagar absolutamente tudo e não me sobrava dinheiro. E aí eu comecei a entender, né, que estabilidade não existe, que o nosso querido Flávio Augusto da Silva fala, não importa. E já trazendo um pouco sobre estabilidade não existe, eu quero falar um pouco da pandemia também, porque eu conheço vários autônomos que sofreram muito na pandemia, porque por mais sólido que esteja o seu negócio, a gente nunca sabe quando pode acontecer uma pandemia da vida. Então, eu já trago isso para vocês. E eu comecei a perceber o quê? Que o mundo está mudando. Gente, hoje a maior rede de transportes do mundo não tem um carro no nome, ela se chama Uber.
Hoje em dia, você vai numa lanchonete, você vai no McDonald's da vida, não tem nem mais um funcionário ali para te atender, tem 3 maquininhas e uma pessoa. Então, o que eu quero trazer para vocês sobre isso, já falando sobre empreendedorismo? Gente, as habilidades que você desenvolve, ninguém tira de você. O que é técnico, a máquina substitui. Então, eu já parabenizo vocês por vocês estarem aqui, justamente porque vocês estão aqui buscando se desenvolver. Enquanto tem várias outras pessoas que estão lá assistindo televisão, que estão lá reclamando da vida e falando, ai, porque minha vida não muda, mas o que você faz para mudar a sua vida? Então, a ideia desse treinamento de hoje é eu dar algumas dicas para vocês também. Eu encontrei a solução dos meus problemas nesse mesmo negócio que a Lari, que eu também não vou falar hoje sobre isso, a ideia não é falar sobre isso, só que eu quero trazer para vocês uma reflexão. Como que eu encontrei? O que eu fiz? Eu entendi que todo mundo tem 24 horas por dia. E todo mundo tem suas necessidades fisiológicas, alguns têm seus filhos, alguns têm outras coisas para fazer, ou às vezes cuida de algum parente que está doente, ou às vezes tem negócios. Todo mundo tem essas 24 horas por dia. E é humanamente impossível qualquer pessoa trabalhar 24 horas por dia. Isso eu falo porque na época que eu tinha loja, lá atrás, eu trabalhava muito, muito. Mas eu também precisava do meu lazer, eu também precisava das minhas necessidades fisiológicas. E o que eu entendi que seria inteligente eu fazer? Gente, já que eu não consigo trabalhar 24 horas por dia, eu preciso escalar, eu preciso pensar em alavancagem. Então, eu já te sugiro buscar algo que você consiga pensar nessa alavancagem. Porque, vamos lá, hoje, com o trabalho que eu desenvolvo, eu tenho um time de vendas. Se eu tiver 24 pessoas no meu time trabalhando 1 hora por dia, eu já consigo alavancar o meu negócio em 1 hora em 24 vezes. Vocês entendem isso? Isso vai se multiplicando. E aí, eu entendi isso em 2018, eu falei, caramba, é isso que eu preciso. Eu fechei a loja, nessa época eu já não estava mais com as 3 lojas abertas, eu estava com uma só. Eu fechei a única loja que eu tinha, montei um showroom para cortar custo, porque meu custo ele era muito alto, e eu dependia ainda das vendas das roupas, eu não entendia muito sobre o projeto, só que eu decidi começar a fazer o negócio de forma profissional. Mas você iniciou o projeto, você já começou de forma profissional? Não. Eu levei muito tapa na cara, depois isso ficou para uma outra história, mas eu comecei a desenvolver de forma profissional e em 4 anos eu resolvi a minha vida. Eu resolvi a minha vida financeira, eu me resolvi com toda a parte de desenvolvimento pessoal e com toda a humildade do mundo. Eu tenho muita coisa para aprender ainda, né? Principalmente dentro desse projeto, que é para a vida. Só que o maior ativo que eu poderia construir é a pessoa que eu me tornei. Porque, gente, hoje, se acabar a loja, se acabar o projeto, se acabar qualquer coisa, eu tenho certeza que eu tenho competência suficiente para trabalhar em qualquer empresa, em qualquer negócio, em qualquer lugar. Justamente por quê? Porque eu aprendi muito sobre comunicação, eu aprendi muito sobre liderança, eu aprendi muito sobre vendas. E eu já deixo aqui uma dica para vocês. Gente, guardem isso. A pessoa que você pode se tornar é o maior ativo que você vai construir. Invista em livros, invista em leitura. E eu estou falando isso para vocês. Eu não sou a pessoa mais disciplinada que lê todos os dias, mas eu vou fazendo um pouquinho por dia. E eu vou conseguindo. E como eu tenho mais dificuldade com a parte da leitura, o que eu faço? Eu vou treinar, eu coloco um podcast, eu estou sempre acompanhando treinamentos. Tem treinamento da empresa, eu estou lá conectada. Às vezes nem está tendo treinamento, não é nem do meu time, mas eu estou buscando treinamentos, porque eu preciso me tornar uma pessoa melhor. E aí, eu já te trago uma pergunta. Hoje, o que você faz? Te desafia? Te faz ser uma pessoa melhor? Ou você está acomodado? Porque, às vezes, você pode estar num cenário que você está ganhando, sei lá, 10, 15, 20 mil reais no mês. Mas o que você está fazendo está te desafiando, está te construindo? De novo, a estabilidade não existe. E o que eu quero trazer para vocês é que existem várias possibilidades. Sim, o projeto que a gente desenvolve é uma dessas possibilidades, mas existem várias outras. Então, aproveitem, busquem informações, faça network, se permita vivenciar o novo. Eu, quando iniciei o projeto, eu era cheia de preconceito, eu não conhecia, eu achava que eu era boa o suficiente, é por isso que eu conto na minha história, né? Depois, quando vocês, se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre a minha história dentro, né, do marketing de relacionamento, que é o projeto que a gente desenvolve, eu posso compartilhar com vocês, mas eu não tinha nenhuma humildade, eu achava que eu sabia de tudo, eu levei muito tapa na cara, eu achava que eu tinha todas as habilidades de uma boa empresária,
Só que se eu tivesse, gente, sendo muito sincera, eu não estaria no negativo quando eu iniciei o projeto. Entende? Então, a gente precisa ter humildade e se colocar, sim, muitas vezes na posição de estudante, porque hoje eu entendo que cada pessoa que eu me conecto, ela pode me ensinar uma coisa boa. E toda vez que eu estou sentada com uma pessoa, eu procuro ser intencional. Gente, eu aprendo com a minha filha o tempo todo. Às vezes eu fico abismada o tanto que a Isis sabe contornar objeções. Eu falo, não é possível, deve ser o tanto que ela ouve eu e o Léo falar. Porque às vezes eu falo, filha, não pode fazer isso. Não, mamãe, mas eu posso fazer isso, porque isso, porque isso, porque aquilo. Eu falo, como assim que ela está falando isso para mim? A gente pode aprender com todas as pessoas que estão ao nosso redor. A gente só precisa estar aberto a isso. A gente só precisa nos permitir vivenciar o novo. E esse curso que vocês estão fazendo aqui é uma excelente oportunidade para isso. E eu não estou falando isso porque a gente está fazendo, não. Eu estou falando isso pela minha vida, por tudo que eu pude construir a partir das habilidades que eu desenvolvi a partir desse projeto. E eu já vou deixar um convite para vocês para quarta-feira que vem. A gente vai ter o nosso curso online. Quem vai estar ministrando esse curso vai ser o Léo. Ele vai estar falando um pouco, né, sobre este modelo de negócio que a gente desenvolve, que a gente chama o negócio do século XXI. Esse negócio ele pode transformar completamente a minha vida. Hoje, o Léo é uma das pessoas que mais tem habilidade dentro desse projeto. Tenho certeza que você ouvir ele falar, por mais que você decida não desenvolver o projeto junto com a gente, você vai ter vários insights que vão servir para você, que vão servir para o seu dia a dia, porque, sinceramente, tudo que eu aprendi, hoje eu aplico dentro da minha loja, porque eu reabri a loja. Mayara, mas estava aquela loucura, por que você decidiu reabrir a loja? Justamente pelo que eu acabei de falar, eu já sei fazer. Hoje eu percebo que o que me fez a minha loja dar errado foi minha falta de habilidade. Foi a minha falta de competência. E hoje eu estudo, hoje eu busco, hoje eu entendo que o cliente, ele não vai bater na minha porta, eu preciso correr atrás do meu cliente, então eu sei prospectar para vender minhas roupas, eu aplico as coisas que eu aprendo dentro do projeto e eu consigo ter um resultado bastante significativo. E eu aplico em tudo. Gente, eu sei que hoje eu me tornei uma mãe melhor, uma filha melhor, uma amiga melhor, e uma profissional melhor. Por quê? Porque uma das coisas que eu aprendi é saber ouvir, coisa que eu não sabia. Eu queria estar certo o tempo todo, eu tinha o ego extremamente inflado. Aqui a gente aprende que não, que nem sempre o que a gente está falando é o que está certo. E às vezes eu e meu marido, a gente entra num atrito, e eu estou falando isso porque eu acho que tem tudo a ver, né, com o empreendedorismo. E às vezes a gente entra em algum atrito e eu paro, eu penso, eu falo, gente, não, eu não posso. E a gente entende que é nós dois contra o problema. E já fica uma dica aí para você que às vezes está com problema dentro da sua relação. Não é você contra o seu esposo, não é você contra a sua esposa, é vocês dois contra o problema. Empreender é isso. É você saber solucionar problemas. E, gente, foi bem rápido o nosso treinamento, né? Deu 40 minutinhos. Eu falei assim, hoje eu estava falando com a Lari a gente foi alinhar o treinamento hoje, tipo assim, ela me mandou o link, eu me conectei, foi 3 minutos, estava tudo certo. Eu falei, caramba, tipo, é isso. E eu acho muito que é isso, porque eu preciso valorizar também o tempo de vocês, gente. Então, eu quero agradecer as 144 pessoas que permaneceram aqui conectadas com a gente, né? Por essa oportunidade de vocês me ouvirem falar. Quero fazer esse convite para vocês estarem conectados com a gente na próxima quarta-feira. Peça para a pessoa que te convidou te mandar mais conteúdo, vai se aprofundando, vai entendendo, vai anotando insights, põe, né, tudo no papel, né? Eu vi que isso é muito importante. E tem uma dica que eu quero dar também de um podcast que eu ouvi do Caio ontem, que ele estava falando sobre empreender também, e eu achei bem legal. Ele fala que o empreender é como se fosse você... Sabe quando você pega aquele colar e ele dá um nó? Você precisa desfazer o nó do colar? O empreender nada mais é do que isso. Você vai desfazer o nó que tá, sei lá, a sua vida, o que você quer fazer, é uma empresa, algum negócio, enfim. E você vai tentando desfazer esse nó. E aí, o que vai acontecer? Vão surgir novos colares com novos nós. E o que você precisa fazer? Desfazer todos os nós, de todos os colares que forem surgindo na sua vida. Então, gente... É isso que eu queria trazer para vocês. Espero ter agregado do fundo do meu coração. Um grande beijo para todo mundo. Foi um prazer enorme estar aqui conectado com vocês. Boa noite para todo mundo.